Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado produtivo do setor leiteiro aqui no Brasil. Vou conversar com Vinícius Ferreira, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar sobre a atualização do mercado, oferta e demanda de milho e soja. Você vai ver como está também o mercado do milho da segunda safra. E vamos falar da produção e produtividade da soja na região do Cerrado. E vamos dar um giro pelos mercados de milho, soja e também do boi gordo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado produtivo do setor leiteiro aqui no Brasil. A cadeia produtiva do leite se mantém como uma das mais relevantes dentro do agronegócio brasileiro e em 2023 o Brasil produziu cerca de 35 bilhões de litros de leite, ocupando a quarta posição no ranking mundial de produção, segundo o IBGE. Trata-se de um volume expressivo que demonstra o potencial do país para atender apenas o mercado interno, mas também nichos importantes no mercado internacional. Em termos de capacidade produtiva, o Brasil teria condições, por exemplo, de suprir parte da demanda de blocos econômicos exigentes, como a União Europeia, desde que fossem atendidos os requisitos sanitários de qualidade. Entretanto, apenas 24,5 bilhões de litros de leite foram inspecionados oficialmente, revelando que uma parcela significativa do leite ainda circula fora dos canais formais de controle. Um dos principais fatores que contribuem para o persistente déficit brasileiro na balança de lácteos é justamente a baixa qualidade média do leite brasileiro. O desafio, portanto, não está apenas em produzir mais, mas em garantir regularidade, padronização e conformidade com os padrões internacionais. Atualmente, apenas 69% da produção nacional é processada por laticínios com algum tipo de inspeção, ou federal, estadual ou então municipal. Outra parte, cerca de 27,6%, é consumida nas próprias propriedades ou comercializada informalmente, sem controle sanitário e fora das normas que asseguram rastreabilidade e segurança alimentar. Essa informalidade ela apresenta grande variação regional, enquanto estados como Santa Catarina chegam a industrializar 93% da sua produção com inspeção, regiões do Nordeste operam com índices próximos a 50%. Essa fatia significativa da produção, que ainda escapa dos canais formais de inspeção, representa um entrave crítico para a construção de uma imagem sólida e confiável do setor lácteo brasileiro no mercado externo. Mesmo com indústrias e produtores altamente qualificados em algumas regiões, a presença de uma base produtiva despadronizada, com índices sanitários e de qualidade heterogêneos, compromete seriamente o avanço do Brasil como país exportador de lácteos. Atualmente, o Brasil concentra os seus embarques em mercados vizinhos ou emergentes, como México, Bolívia, Egito, Costa do Marfim, Venezuela, China. A inserção em mercados mais exigentes, como União Europeia, Estados Unidos e países da Ásia desenvolvida, ainda é limitada por dificuldades do setor em atender de forma ampla e consistente as exigências sanitárias e também de qualidade impostas por esses destinos. E agora vamos comentar do mercado do milho segunda safra. Em termos de oferta, a colheita da segunda safra de milho, que avança de forma significativa em julho,
foi um fator determinante para o enfraquecimento da pressão de compra. Com o aumento da oferta de milho, os consumidores se sentiram mais seguros para adiar as compras, aguardando uma eventual queda dos preços. O mercado doméstico, assim, se viu envolvido em um ciclo de retração que impactou, vamos dizer, diretamente as cotações do milho no Brasil. Enquanto isso, o cenário de exportações também despencou aí num papel, vamos dizer, crucial. A desaceleração nas vendas externas de milho, devido à redução da demanda em mercados tradicionais e ao aumento da oferta interna, afetou a confiança no mercado. E a falta de novos contratos de exportação mais robustos fez com que o mercado interno ficasse ainda mais dependente da movimentação de grãos no território nacional, o que contribuiu para a desaceleração dos preços. Apesar das quedas registradas em julho, os analistas indicam que o mercado de milho ainda apresenta um potencial de recuperação nas próximas semanas. E com a colheita da safra de verão e a entrada da segunda safra, a oferta do grão tende a estabilizar, o que poderá permitir uma recuperação gradual das cotações. Contudo, o cenário continuará dependente das condições climáticas e da dinâmica das exportações, que seguem como fatores de influência. E agora vamos dar um giro rápido pelos mercados do milho, soja e boi gordo. Na Bolsa de Chicago, os contratos futuros do milho encerraram a semana em baixa, pressionados pela expectativa de uma boa safra lá nos Estados Unidos e pelo mercado aguardando o relatório de oferta e demanda do USDA, que será publicado agora na próxima semana. O contrato para setembro caiu 0,46% na variação diária, cotado a $3,82 por bushel. Esse valor, 3,82 por bushel, representa $9,02 por saca. No mercado interno, o milho encerrou a última semana praticamente estável, com a saca na Praça de Campinas, São Paulo, registrando um leve avanço de 0,05%, negociada a R$ 63,61. Na B3, a queda do dólar, que encerrou o dia 8, cotado a 5,46 e tende a desestimular as exportações brasileiras, pode ter contribuído para pressionar os contratos. Além disso, o avanço da colheita também influenciou o movimento. No Mato Grosso, a colheita já alcançou basicamente quase 100% da área plantada. O vencimento com maior liquidez, setembro de 2025, fechou o pregão regular, cotado a R$ 65,19 por saca, uma baixa de 0,97% em relação ao dia anterior. E de acordo com dados da análise do agro mensal do CPEA, o mês de julho foi marcado por uma tendência de queda nos preços do milho, apesar de algumas reações pontuais que indicaram uma leve recuperação em algumas regiões. A pressão sobre o cereal no mercado interno, ela foi gerada principalmente pela retração de consumidores que estavam aguardando uma possível desvalorização mais acentuada do grão. E esse comportamento ele foi influenciado pelo avanço da colheita da segunda safra, que já mostrava sinais de ser recorde no Brasil, e também pelas exportações enfraquecidas. Lá na Bolsa de Chicago, o mercado da soja, ela encerrou a última sessão em baixa, pressionado pela expectativa de um aumento nas estimativas de produção da safra norte-americana, agora no próximo relatório WASDE, o WASDE é uma estimativa de oferta e demanda agrícola mundial, Serviço Agrícola Estrangeiro do USDA, que é um site do governo americano que pertence a uma organização governamental oficial nos Estados Unidos. E isso tudo em meio às condições climáticas favoráveis no país.
O contrato para setembro da soja, agora neste ano, encerrou em baixa de 0,5%, cotado a 9 dólares e 66 centes por bushel. Esse valor representa 21 dólares e 30 centavos por saca. No mercado interno, a referência lá em Paranaguá encerrou a última sexta-feira, dia 8, também estável, com uma leve variação positiva de 0,04%, com a saca negociada a R$ 139. Já no mercado do boi gordo, a primeira semana de agosto ela foi marcada por uma retração das escalas de abate em 4 das 9 praças monitoradas. Logo após o número de animais abatidos em plantas com o Serviço de Inspeção Federal em julho ter avançado 12,26% no comparativo mensal. Essa retração entre as praças pecuárias ela foi o suficiente para que houvesse uma queda na escala nacional em um dia útil, finalizando a semana em 7 dias de programação. O mercado do boi gordo encerrou a última sexta-feira, dia 8, com altas nas cotações por grande parte do país. No mercado futuro, a B3 fechou o pregão em leve queda. O contrato com vencimento em janeiro de 2026 recuou 0,47% no comparativo diário, sendo negociado a R$ 337,50 por arroba. E agora vamos comentar da produção e da produtividade da soja na região do Cerrado. Com a previsão de uma safra recorde se aproximando, a região do Cerrado brasileiro se consolida como uma das principais regiões para o avanço da produtividade da soja. Segundo Fernando Batista, que é coordenador comercial da Campo Forte Fertilizantes, para que o produtor rural aproveite o máximo esse cenário, é essencial repensar os critérios adotados na escolha dos fertilizantes. Em vez de considerar apenas o custo por ponto da unidade do fertilizante na hora da compra, o produtor ele deve focar no custo por ponto efetivamente absorvido pela planta. Esse sim é o fator que define o real retorno sobre o investimento. Os fertilizantes especiais, principalmente os de matriz orgânica, se destacam nesse aspecto e oferecem, vamos dizer, uma nutrição mais equilibrada, com maior eficiência de absorção e menores perdas em comparação aos tradicionais NPK. E de acordo com especialistas, esses produtos, eles favorecem o desenvolvimento radicular das plantas, ampliando o aproveitamento nutricional e permitindo que a cultura expresse todo o seu potencial genético. Na prática, isso significa ganhos em produtividade e sustentabilidade econômica para a lavoura. Diante de um cenário de incertezas e margens apertadas, a recomendação é muito clara. Mais do que buscar o insumo mais barato, é preciso investir no mais eficiente. E essa decisão ela pode fazer toda a diferença na rentabilidade do ciclo, em um cenário desafiador. A estratégia ela deve ser precisa. Invista não no mais barato, mas no mais eficiente. Sua lavoura agradece e o bolso também. E agora você vai ver que o mercado da cana tem novidades. Foi lançado um novo seguro voltado à proteção de cargas de cana-de-açúcar durante o período da safra. A novidade é que a Rodobens, ela amplia o seu portfólio no agronegócio com uma solução personalizável e focada nas necessidades dos transportadores. Segundo a Rodobens, eles disseram o seguinte, que nós entendemos que o período de safra é o momento mais crítico e rentável do ano para o transportador. O objetivo da Rodobens Seguros é oferecer tranquilidade para que ele foque no transporte, sabendo que sua operação está protegida
por especialistas que entendem do seu negócio. O produto oferece cobertura para colisões, capotagens, tombamentos, incêndios, explosões, roubos ou desaparecimento total da carga junto ao veículo, além de outros acidentes de causa externa. A apólice ela é ajustável conforme a operação, garantindo segurança do início ao fim do trajeto. Entre os diferenciais estão a franquia zero para sinistros cobertos, vigência alinhada ao calendário da safra, cobertura adicional para limpeza de pista, parcelas fixas para maior previsibilidade e suporte técnico com conhecimento específico do setor agro. Com esse lançamento, a Rodobens Seguros reforça a sua estratégia de atuação como ecossistema completo no agronegócio, oferecendo soluções integradas que acompanham todas as etapas da cadeia produtiva, com foco em eficiência e proteção. A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição com amplo portfólio de serviços financeiros, consórcios, seguros, crédito, leasing e locação. E depois do intervalo, eu vou conversar com Vinícius Ferreira, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos conversar sobre atualização de mercado, oferta e demanda de milho e de soja. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos comentar sobre diesel e fertilizantes importados pelo Brasil. Senadores brasileiros que visitaram os Estados Unidos na semana passada, a fim de tentar sensibilizar o governo Trump, retornaram com a informação de que o montante de combustível russo adquirido pelo Brasil pode estar incomodando ainda mais os americanos. O diesel fica atrás somente dos fertilizantes no ranking de produtos importados pelo Brasil. Neste ano, mais de 60% do combustível que o país comprou lá no exterior veio da Rússia. O tarifaço de Donald Trump taxou em 50% grande parte dos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos e fez o Brasil, até agora, o país mais atingido dentre uma lista de mais de 60 nações e territórios que tiveram suas tarifas revistas pelo governo americano. A medida, no entanto, pode ser apenas o começo de uma longa batalha comercial envolvendo o agronegócio. A posição dos Estados Unidos dada à Rússia foi que, se ela não resolvesse o problema da guerra, eles iriam abrir retaliações que envolveriam quem compra produtos da Rússia. E nós compramos petróleo e fertilizantes, que são muito sensíveis ao agronegócio. Se as sanções entrarem mesmo em vigor, seria difícil resolver o problema da noite para o dia. Ainda que o Brasil tenha lançado o PNF, que é o Plano Nacional de Fertilizantes, em 2022, a meta é produzir cerca de 50% do consumo interno até o ano 2050. E daqui lá ainda está muito longe, hein? De acordo com o Ministério da Agricultura, os investimentos devem chegar a 25 bilhões de reais até 2030. E agora eu vou conversar com Vinícius Ferreira, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos dar um giro aí sobre o mercado da soja e também do milho. Vinícius, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem? Tudo bem, muito bom dia. Vinícius, saiu aí o relatório americano, né? Exatamente. Falando do milho e da soja. Tem notícia mais ou menos e tem notícia que não é muito boa não, né? Exatamente. No início dessa semana, ontem, saiu o relatório do USDA. Ela mostrou um corte na área plantada de soja, abaixou a produção. Isso aí influencia também, abaixou, por um lado abaixou da soja, aumentou do milho. Vale destacar que a gente, na Pátria, estávamos falando desde junho, quando fizemos o tour de safra nos Estados Unidos, que a área plantada de soja iria diminuir. Então, veio esse resultado, já somam aí cerca de 2,4
milhões de hectares de soja reduzido nos Estados Unidos. Então, isso aí gerou um suporte para a soja em Chicago. Para o mercado do milho já gerou apreensão, gerou um mercado que está mais pressionado. Isso aí interferiu aqui no Brasil também, isso aí interfere nas exportações brasileiras. Uma vez a gente está vendo aí o avanço da colheita do milho no Brasil, mas as exportações têm que sair milho aqui do Brasil. Então, com o aumento do milho nos Estados Unidos, isso aí dificulta a exportação do milho brasileiro. E não é só exportação, né? Cai o preço também, né? Exatamente. Pressão nos preços aqui. Então, você que é produtor e tem milho aí, pode botar a barba de molho que a situação não é muito legal. Agora, em relação à soja, já tem um fôlego, né? Já, quer dizer, a água não chegou no nariz, está no pescoço ainda. Exatamente, né? Mas a gente tem que olhar no milho, o cenário, por enquanto, agora é o aumento da oferta. Tem muito produtor segurando o milho, mas só que à medida que esse milho novo entra no mercado, os preços caem, então isso aí estimula a exportação do milho brasileiro. Sim, claro, não resta dúvida. No fringir dos ovos, vemos um movimento de exportação do milho e temos que analisar como é que vai estar andando essa exportação. Agora, o governo americano está pressionando a China para comprar soja, né? Está pressionando. A China está fora das compras aí dos Estados Unidos da soja, está focada no mercado brasileiro. Isso aí um reflexo disso está sendo os prêmios, né? Estamos vendo aí prêmios para setembro aí 220. Então, bons prêmios aí para a soja brasileira, está dando um suporte para o mercado. Mas a gente também não pode deixar de lembrar que a situação norte-americana junto ao mercado chinês é muito forte, porque, queira ou não, um depende do outro. Exatamente. Né? E o pior de tudo que eu estou vendo dentro dessa muvuca geopolítica é uma apreensão em relação aos Estados Unidos e também à Rússia, em relação ao diesel e em relação a fertilizantes. Uma mexida nesse tabuleiro de xadrez pode complicar violentamente o setor agro brasileiro. Você concorda? Concordo plenamente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque as coisas estão acontecendo. O nosso governo precisa estar em parceria com os americanos, queira ou não, porque eles vão botar quente. Se der, nós falamos aqui no programa agora, que nós estamos importando cerca de 85% do fertilizante, em torno de 60% a 70% do diesel que nós utilizamos no Brasil. Isso é um risco muito grande, né? Exatamente. Dependemos muito do mercado externo, tanto na hora da compra dos fertilizantes, tanto na hora da venda dos insumos. É verdade. Bom, então vocês da Pátria, mais uma vez, acertaram os números da safra americana, acertaram também a situação que o Brasil está vivendo em relação a esses dois grãos. E tem alguma novidade nesse mercado? Já temos a projeção aí da safra 25-26 de soja. Tivemos aí o que chamou mais atenção. Agora é uma projeção porque acaba sendo, não tem como pegar a produção, a produtividade antes de ter a soja no campo. Mas os números que vocês têm, pode ter certeza absoluta. Você que está nos acompanhando, a gente sempre fala isso aqui. O pessoal da Pátria tem, assim, um time muito bom, tanto no mercado local, nacional, quanto internacional. Então, você que vai plantar, pretende plantar, seria interessante bater um papo com o pessoal, porque eles têm acertado e acertado muito. Por exemplo, agora, esse dos Estados Unidos, quem seguiu, por exemplo, a orientação da Pátria, não se deu muito mal, não, né? Quer dizer, não ganhou muito porque os preços estavam, vamos dizer, ruins para todo mundo, mas pelo menos não teve prejuízo, né? Exatamente. Isso aí, e hoje em dia, acompanhar o mercado é muito importante. É a mais importante de tudo. Hoje você, se não tiver ligado, pode ter certeza absoluta que dá problema. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer tê-lo aqui. Até a próxima. Obrigado você, meu amigo. Até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: nós somos aquilo que fizemos repetidamente. Excelência
Então, não é um modo de agir, mas um hábito. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.